Alô, você! Estamos começando mais um tema dessa nossa nova versão do curso Exercitando o Português. E aí você está vendo que nós vamos começar um tema relativo à morfologia, que é o verbo. Nós já tratamos aqui no curso que morfologia é o estudo das classes gramaticais. No módulo anterior, nós falamos do pronome. E o pronome até cai mais do que verbo. Mas, em segundo lugar, o verbo também faz aí a concorrência com essa outra classe gramatical. Então, começando na sua tela, quando a gente fala de verbo, eu acabei de dizer para vocês, e repito aí, estou colocando, que o verbo vai ser, então, uma das 10 classes gramaticais, e essa classe é associada a 2 mecanismos de uso de linguagem. Um é o mecanismo da concordância, obviamente, a concordância verbal, que é aquilo que representa o acordo entre o verbo e o sujeito. Então, quando você fala ou quando você escreve, se você percebe que usou um verbo no singular, é porque o sujeito daquela frase é singular. Se você usou um verbo no plural, é porque o sujeito daquela frase é plural. Na tela. Além disso, ele também tem a ver com a regência. E a regência verbal é a relação que existe, obviamente, entre o verbo e o complemento do verbo. Os verbos podem ser complementados, ou precisam ser complementados. Eu não posso colocar assim, vamos iniciar. Vai me perguntar, vamos iniciar o quê? O assunto de verbo. Então, o assunto de verbo complementa o verbo iniciar. Essa relação entre o verbo e o complemento se chama regência. Continuando. O verbo ele pode exprimir 3 coisas. A primeira é aquela palavra que numa frase exprime ação. As pessoas compravam muito na promoção da loja. Vejam que o verbo compravam está no plural, porque são pessoas no plural. Isso aí é, portanto, uma relação de concordância verbal. Nós teremos um módulo de concordância verbal. E aí, o compravam, né, é uma ação. Tem ação de comprar, tem ação de vender, tem ação de alugar, tem ação de se alimentar, tem ação de correr. Então, o verbo comprar é um verbo indicativo de ação. Na tela? Verbo também é uma palavra que pode indicar estado, que é o que a gramática chama de verbo de ligação. Quando eu digo que a loja estava cheia de compradores, o verbo que nós temos aí é uma forma do verbo estar. Só que quando eu falo que uma loja estava cheia, eu não estou mostrando uma ação que a loja praticou. Até porque a loja não é uma pessoa para poder praticar uma ação. Dizer que a loja estava cheia mostra o momento em que aquela cena foi flagrada. Esses verbos de estado são chamados pela gramática de verbo de ligação. Quando nós tivermos o nosso módulo de regência, nós vamos estudar o que é verbo de ligação. Aí você normalmente decorou uma lista, né? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, parecer, tem outros. Mas não é importante que você decore o verbo. É importante que você saiba que o verbo de ligação, ele liga, olha na tela, o sujeito, que é a loja, a uma característica do sujeito, cheia. Tem uma loja cheia. Poderia ser uma loja que ficou vazia. Então, o ficou é de ligação. A loja continua abarrotada. O continuar, que mostra o estado da loja, é de ligação. Então, o verbo pode ser de ação, o verbo pode ser de estado, ou ainda, o verbo pode indicar fenômeno da natureza. E todo verbo de fenômeno da natureza, como, por exemplo, choveu torrencialmente no fim de semana, essa ação de chover, você não pratica. Você pode chorar. Você pode suar. Está vertendo líquido. Mas você não pode chover. Então, chover é uma ação exclusiva da natureza. Ela não depende de uma pessoa. Então, eu não conjugo o verbo. Eu chovo, tu choves, ele chove. Nós chovemos. Não. Então, o verbo chover, ele não se flexiona.
em todas as pessoas. Portanto, ele se chama verbo impessoal. Então, a definição de verbo ela é tripartida. Todo verbo indica ou ação, ou estado, ou fenômeno da natureza. Dito isso, vamos na tela fazer a questão de número 1, de uma banca chamada de IESES. Os verbos apresentam flexão em voz. Então, primeira informação sobre verbo. E as vozes do verbo indicam se o sujeito gramatical é o agente ou o paciente da ação verbal. Então, nós dissemos que um verbo é uma palavra que pode indicar ação. Às vezes, o sujeito desse verbo, que estabelece a tal da concordância que eu falei, pratica ação e é agente, mas às vezes não. Então, nós já vamos tirar de cabeça que todo sujeito é aquele termo que pratica ação. Não. O sujeito pode praticar ação ou ele pode ser o paciente dela, sofrer. Vamos ler a questão? Ou seja, se ele pratica ou sofre ação. Sabendo disso, analise as frases abaixo e assinale a alternativa que apresenta a correta classificação entre ambas. Frase 1. O carro foi consertado pelo mecânico. Frase 2. Consertou-se o carro. Segundo a letra A frase 1 está na voz ativa e a 2 na voz reflexiva. Segundo a letra B, a número 1 está na voz passiva analítica e a número 2 na voz passiva sintética. De acordo com a letra C, a número 1 está na voz passiva sintética e a 2 na voz ativa. E conforme atesta a letra D, a primeira está na voz passiva sintética e a segunda na voz passiva analítica. Você ainda lembra disso aí? Você ainda sabe como resolver uma questão como essa? Põe na tela. Antes de eu dar aula, tente apostar por eliminação, né, na sorte ou no conhecimento prévio. E a hora que você arriscar, você volte aqui para a gente ter um bate-papo. Vai lá. Gente, vou lembrar mais uma vez. Todo módulo do Exercitando Português é composto por questões. Em cima dessas questões eu vou puxando a teoria. Toda vez eu mando você pausar a tela. Não se iluda. Porque você fala assim, eu vou fingir que eu estou pausando, mas ele não está vendo mesmo. Estou nem aí. Quem tem que aprender é você. Quem está interessado em suprir as dúvidas é você. Agora, se você fala assim, eu vou deixar o vídeo correr, que eu vou entender do mesmo jeito, tudo bem. Mas você não sabe assim, não precisava ficar me dedicando a isso, porque isso eu sei. Opa, isso aqui eu tenho que estudar muito, porque isso eu não sei. E mais uma vez eu falo, nesse momento da aula, né, já se passaram alguns minutos, se você não imprimiu ainda o PDF com essa questão, faça isso agora. Não fique assistindo aula sem material, não, porque é ruim e improdutivo para você. Ok? Dito isso, na tela, eu quero tratar com vocês sobre as vozes verbais. O verbo tem 3 classificações: ação, estado e fenômeno. Tem 3 vozes: ativa, passiva e reflexiva. Tem 3 tempos: presente, passado e futuro. Tem 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Tem 3 formas nominais: gerúndio, infinitivo e particípio. O verbo é a Santíssima Trindade. Então vamos lá. As vozes verbais, né, além então dessa tripla conceituação, como eu disse, ele também tem a possibilidade de se flexionar em 3 vozes. Uma delas, né, se chama voz ativa. A voz ativa vai ocorrer quando o sujeito é o agente, aquele que age, toma atitude, é o elemento ativo da ação verbal. Isso quer dizer que quando a gente pensa num exemplo, ao falar que o ciclista pedalou 10 quilômetros,
a forma verbal que eu tenho ali é a forma verbal do verbo pedalar. Então, pedalou é um verbo de ação. Quem praticou a ação de pedalar foi o ciclista. Ele pedalou. Então, isso aqui faz com que esse sujeito pratique a ação e seja um sujeito agente e, portanto, voz ativa. Ok? Agora, um detalhe. Se eu dissesse, por exemplo, o ciclista ficou cansado, eu continuaria tendo como sujeito o ciclista. Mas ao dizer que o ciclista ficou cansado, ele não praticou uma ação. Isso mostra o estado dele. Quando o verbo não for de ação, eu não posso dizer que ele está na voz ativa, nem passiva e nem reflexiva. Eu só classifico a voz verbal no verbo que indica ação. Combinado? Na tela. Além da voz ativa, eu tenho também a voz passiva, que vai acontecer quando um sujeito não pratica ação, quando ele sofre ação. Ele é o paciente, de novo, da ação verbal. E quando eu falo que o sujeito é o paciente da ação verbal, eu diria, por exemplo, né, o carro foi pintado de amarelo. O cara montou uma marca, essa marca tem que chamar atenção, o carro foi pintado de amarelo. O que acontece aqui? Na primeira frase, a ação verbal é de pedalar. Na segunda frase, a ação verbal é de pintar. Só que você vai marcar aí comigo o seguinte, olha aí. A ação de pintar, ela está representada não por um verbo só. Eu tenho aqui uma forma do verbo ser, e o pintado, ou qualquer forma verbal que termina com ado ou ido, é o que a gramática chama de particípio. Então, gente, quando eu falo foi pintado, é do verbo pintar. Pintar é infinitivo. Pintando é gerúndio. Pintado é particípio. Comer é infinitivo. Comendo é gerúndio. Comido é particípio. Por exemplo, recompor é infinitivo. Recompondo é gerúndio. Agora não existe recompodo, mas existe recomposto. Então, isso aqui já é uma das marcas da voz passiva. Vamos notar? Quando eu tenho um verbo ser, que pode ser presente, passado ou futuro, isso é, junto com o particípio, uma marca de voz passiva. Então, às vezes você tem uma questão que você assinale a alternativa, cujo verbo destacado está na voz passiva. Observem que o sujeito da frase é o carro, mas não foi o carro que pintou, não foi o carro que praticou a ação. O carro sofreu a ação. Então, se ele sofreu a ação, ele é um sujeito paciente. Vamos anotar. Então, o carro faz com que isso aqui seja um sujeito paciente e que essa voz, portanto, se chame voz passiva. Até aí, espero que seja tudo claro para você. Porém, na tela, existem dois tipos de voz passiva. Tá? Existe uma coisa chamada voz passiva analítica e uma coisa chamada voz passiva sintética. Se você pensar que analítica vem de análise e sintética vem de síntese, analisar é detalhar uma situação. Analisar os componentes de uma célula é destrinchar os componentes daquela célula. E fazer uma síntese é fazer um resumo. Por isso que a chamada voz passiva analítica é uma estrutura maior e sintética, na tela, é uma estrutura menor. Então, analítica maior. A voz passiva analítica é aquela que eu falei agora há pouco. É a que tem um verbo ser e um particípio. Repetindo,
Na maioria das vezes, o particípio dos verbos chamados regulares, isto é, o que é comum, terminam em ado e ido. Então, de ganhar, tem ganhado. De vender, tem vendido. De sorrir, tem sorrido. De ler, tem lido. Mas de ver, não tem vido, é visto. Eu tinha lido, mas eu tinha visto. Então, o ado e o ido são o comum do particípio. Mas, de vez em quando, tem umas coisas chamadas verbos irregulares e que saem dessa conjuntura. Na tela. O agente da ação verbal não é o sujeito. O agente da ação verbal pode ou não ser explícito. Professor, não entendi. Então, você vai entender aqui agora. Quando eu falo que a refeição foi preparada pelo chefe, qual é a ação verbal que nós temos aqui? Nós temos a ação verbal de preparar. E essa ação verbal está expressa em dois verbos. O verbo ser, no passado, foi, e o particípio de preparar, que está no feminino, preparada, porque é a refeição. Só que a refeição não agiu na tela. Quem preparou a refeição foi o chefe. Então, o chefe é, na verdade, o termo agente. E a gramática tradicional chama, como função sintática, o termo agente de agente da passiva. Por que que ele é agente? Porque ele pratica a ação verbal. Por que que ele é o agente da passiva? Porque a frase está na voz passiva. Então, nesta frase, o agente da passiva, ele veio explícito. Mas olha na tela. Eu disse que ele pode ou não aparecer explícito. Por exemplo, a missa será celebrada no domingo. Quando eu coloco que a missa será celebrada no domingo, a ação verbal que eu tenho ali é a ação de celebrar, que está composta por uma expressão verbal, em que será é uma forma do verbo ser no futuro e celebrada, terminada, é o particípio de celebrar. Está no feminino, que é a missa. Só que a missa não praticou ação. Quem praticou? Provavelmente foi o padre. Mas olha aí, não está dizendo. No domingo, não é o agente da ação verbal. Isso aqui é uma expressão que indica uma noção de tempo. Então, a frase a missa será celebrada é uma frase que está na voz passiva, porque o sujeito não praticou a ação. Mas aqui nós temos o agente da passiva, isto é, aquele que praticou a ação não aparecendo. Então, isso é um agente da passiva que está implícito. Portanto, a voz passiva analítica, ela tem essa característica de o agente da passiva não aparecer. Agora, na tela, nós temos também a chamada voz passiva sintética, que, como eu disse, se fazer uma síntese é resumir a estrutura da voz passiva sintética, ela é reduzida. A voz passiva sintética, ela tem uma característica. Ela não tem dois verbos. Ela tem um verbo que a gramática chama de transitivo, direto, seguido desse si. A palavra si, gramaticalmente falando, é um pronome, chamado de pronome apassivador. Então, vamos lá na tela? O nome passiva sintética, também em algumas gramáticas, em algumas questões de prova, é chamado de passiva pronominal, porque isso aqui é um pronome, um pronome que não é reflexivo, desculpa, né? Se é reflexivo, seria a voz reflexiva. O si é
um pronome apassivador. Tá? Então, quando o pronome está na voz passiva, ele é chamado de pronome apassivador. Tá? Então, aí nós temos essa situação. Vamos parar por aqui, porque o nosso combinado é fazer aula de aproximadamente 20 minutos. E o nosso tempo já deu, às vezes já começou a cansar, já está meio disperso, precisa lavar o rosto, tomar uma água. Faça o seguinte, na próxima aula a gente volta desse ponto e a gente continua.